Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio do 3DXcast, é o podcast da Dassault Systems. A gente está com uma série de episódios especiais voltados para a parte de supply chain, logística, que é um desafio enorme num país do tamanho do Brasil, é um desafio grande na América Latina, mas eu acho que o Brasil tem as suas particularidades aí. Se você pegar São Paulo, que é uma cidade grande, e outras cidades mais desafiadoras, como se você for para o norte, para o nordeste, para o sul, então cada uma tem sua peculiaridade. Dito isso, a gente tem trazido alguns especialistas do mercado para contar um pouco dos desafios, contar um pouco da história, como esses caras resolveram ter essa insanidade de trabalhar num mercado tão difícil. Então eu vou passar a bola para cada um deles aqui. Tô com dois caras que trabalham comigo na Dassault. Estou com o Sartorelli aqui, com o Diego, vou pedir para eles se apresentarem e depois eu vou passar a palavra para o Antônio também, pedir para ele se apresentar. Antônio, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito bom, muito feliz de ter você. Sartorelli, vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Luiz Sartorelli, trabalho na Dassault Systems, sou focado em suporte, em soluções de suporte à tomada de decisão dentro do conceito de supply chain, desde previsão de demanda até gerenciamento de last mile, passando por toda a operação na cadeia de manufatura. Muito bom. Diego. Eu sou o Diego Jimenez, novamente um prazer estar aqui com vocês, tá? Trabalho já há muitos anos comercialmente com soluções complexas e quando me juntei a Dassault não foi diferente, né? Então eu trabalho aqui hoje com soluções de suporte à tomada de decisão, planejamento, otimização, né? Dentro da questão de simular o mundo virtual para que as corretas decisões sejam tomadas no mundo real. Ou seja, simulações para a gente identificar o gargalo antes que os problemas aconteçam. É um prazer estar com vocês novamente. E agora nosso convidado, Antônio. Muito bom. Não, legal. Diego, obrigado aí por passar a palavra. André, Sartorelli, obrigado aí pelo convite, poder participar aqui desse bate-papo. Obrigado você. Falar de logística, que é algo que posso falar que sou completamente apaixonado. Né? Sou administrador de empresas por formação, só falando um pouco aqui do histórico. Por favor. Fiz especialização em logística. Eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar em logística, e toda a minha carreira foi dentro do segmento de logística e transporte, eu costumo dizer que não era algo tão sexy quanto é hoje em dia, né? Então, hoje em dia, o supply chain, a logística, o transporte, ele está em pauta aí nas grandes discussões, nas principais mesas de negócio, e eu digo que nem sempre foi assim. Né? Então, minha carreira toda foi em logística, foi naquilo que eu também me especializei, né? Comentei aqui um pouco sobre a especialização. Também tive uma trajetória profissional interessante, porque comecei trabalhando numa empresa de transporte, como a maioria das empresas que existem no Brasil, uma empresa familiar, que passava por um processo de profissionalização muito forte. Então, cheguei numa empresa, né, que estava se transformando, que a família estava saindo, que vinha nesse processo de profissionalização. Entrei para fazer parte disso. Foi uma história de sucesso, porque depois dessa empresa, o Rapidão Cometa, ela foi adquirida pela FedEx aqui no Brasil. Só uma empresa desse tamanho. Então, a gente conseguiu, enfim, criar uma história de uma empresa que depois foi adquirida por uma das maiores, se não a maior empresa aí de transporte do mundo, que foi a FedEx, lá em 2012. Né? Continuei minha carreira na FedEx como executivo, os últimos 6 anos lá liderando a área comercial, né, como diretor comercial da FedEx, né? Depois ainda tive uma passagem aí de um pouco mais de 1 ano na Javilog, também aqui no Brasil, também responsável pela área comercial. E depois decidi empreender, né, seguir no ramo aí da consultoria, né, uma consultoria especializada em logística. Né, então hoje eu trabalho no escritório de logística que é a RC Solis. Né, depois a gente comenta um pouco mais aqui sobre a empresa. Mas, de novo, uma empresa focada em discutir soluções de logística, né, para ajudar todas essas transformações aí que a gente tem visto no mercado. Então, para não delongar muito mais, né, uma rápida introdução aí para a gente começar o bate-papo. Não tem problema, que eu falei para você, a duração do podcast ela pode ser de 45 minutos a 3 horas, a gente não pode passar além disso. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta. Você falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, logística não era algo tão sexy, né? Não é todo mundo que falava de logística, não era tudo mato, né? Um tempo atrás. Eu acho, aí eu quero que você me confirme isso, muita coisa mudou na percepção das pessoas que começaram a se preocupar com a logística, uma pessoa comum, um ser humano comum, com o e-commerce. Sim. Né? E aí, porque a expectativa da chegada do produto, se o produto vai chegar direitinho, se ele vai ter uma experiência de compra legal, se não tiver essa experiência,
como ele retorna esse produto. É exatamente esse marco do e-commerce que começa a mudar essa tua imagem, ou você acha que veio um pouco antes, um pouco depois? O que te faz definir que a logística hoje está com uma imagem diferente? Excelente pergunta, André. Eu dividiria aí a resposta em... Primeiro, falar que a logística ela vem num processo de evolução e de transformação constante, né? Então, ao longo do tempo, a gente viu, e a gente sempre falava, né? A gente como profissional, falando, puta, a logística está tomando uma proporção, está ganhando importância, está ficando mais visível, está fazendo parte das discussões estratégicas. Mas você está correto quando fala que é o seguinte, aí principalmente, né, casando com a questão da pandemia, aonde o e-commerce teve um grande boom, né? É o que todo mundo fala, né? Cresceu em um ano, que iria crescer em 5 ou 10 anos, né? A gente acabou tendo esse crescimento todo em um ano. Então, eu diria que, indiscutivelmente, né, essa proporção, né, que a logística tomou do ponto de vista estratégico, ela definitivamente aconteceu por causa do e-commerce e por causa de tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia, né? Então, isso aproximou a logística do usuário comum, né? Da pessoa no dia a dia. Então, isso é super interessante. Se me permitem aqui, deixa eu dar um exemplo aqui que eu achei interessante recentemente, saindo um pouco da questão do negócio, mas falando um pouco do cotidiano. Né? Recentemente, eu fui participar de uma reunião de condomínio do meu prédio que ia discutir a troca dos porteiros pela segurança eletrônica, pela portaria eletrônica. Né? E discutindo em casa antes sobre a reunião, para que lado a gente ia, né? Na minha cabeça, o ponto principal da discussão estava relacionado à segurança. Né? E fui para a reunião preparado para defender, né, esse ponto, os aspectos relacionados à segurança do porteiro tradicional versus a portaria eletrônica. Né? E aí, para minha surpresa, né, assim, eu sou um profissional de logística, eu estou preocupado com essas questões e etc. Né? Mas tão logo começou as discussões na reunião de condomínio, todo mundo sabe o quanto polêmica é, né? O quanto polêmica são as reuniões de condomínio. Reunião que é para durar 1 hora, né? Dura 4 anos. Essas sim, né, duram bastante. Cara, a principal preocupação que surgiu à mesa era em relação a quem iam receber os pacotes. Se tirar os porteiros do prédio, né, e colocar a portaria eletrônica, quem vai receber os meus pacotes? Como é que vai fazer? Então, assim, 80% do tempo da discussão foi relacionado a quem receberia. Né? E outra coisa que eu achei interessante, eu falei, pô, esse pessoal está falando do iFood, do Rappi, da alimentação. Né? É o do dia a dia, né? E depois eu me dei por conta que era também menos alimentação e mais os pacotes. Né? Alimentação você está em casa, né? Ele falou, pô, exatamente, ele falava, sentido. Exatamente isso, Sartorelli, muito bem colocado. Então, pediu a pizza, você tá lá, faz sentido. O cara falava, pô, meu pacote que, né, hoje o Mercado Livre, a Amazon, qualquer um grande desse, né, qualquer grande player, ele vem aqui, entrega à noite, com quem ele vai deixar, para você ver como isso virou o cotidiano do negócio, né? Então, respondendo a sua pergunta, André, assim, definitivamente o e-commerce transformou, né? E a pandemia acelerou isso aí de uma forma brutal, né? Absurdo. Mas agora eu fiquei curioso. Foi eletrônico ou não? Qual que foi a votação? Olha que bacana, né? Porque essa é uma das grandes discussões, né? Quando se faz esse paralelo entre logística brasileira e logística em outros lugares do mundo, né? Porque em outros lugares do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, que são as referências para a gente aqui no Brasil, não tem porteiro, né? Só tem porteiro quem é muito rico, né? E eventualmente aí tem condições de pagar, né? A grande maioria das residências não tem porteiro, né? Mas para você ver, Diego, boa pergunta, a decisão foi por manter os porteiros. Assim, esquece a portaria eletrônica, independente do benefício que ela ia trazer, porque qual era o apelo da portaria eletrônica? Era o benefício financeiro, redução de custo que teria ao trocar os porteiros. Mas a decisão do condomínio foi manter os porteiros. Não tem problema, vamos continuar pagando um condomínio mais caro do que seria se fosse com a portaria eletrônica, mas a gente quer continuar tendo porteiro aqui. A gente volta aqui à logística e a experiência do consumidor está até você receber. Perfeito. Então, na verdade, né, a maneira que você recebe, apesar de estar lá no outro contexto, é logístico também. Né? Total. Então, se desenhou. Então, tem algumas soluções, não sei se eu acompanho o lançamento imobiliário, tem alguns imóveis que eles colocam assim, a gente tem a sala para receber produto. Sim. Para que tenha, já é um atributo, né? Um atributo de venda. Antes era piscina, salão de festa. Sim. Hoje aqui tem uma estrutura, já tem uma estrutura logística, assim como logística, carregamento de veículos, etc. Então tem uma tendência do mercado curiosa aí. Mas quando a gente fala logística é sexy, né? Ela é sexy para o lado da operação. Mas eu queria ver a sua opinião assim. Existem algumas pessoas que falam que tem uma crise de motorista no Brasil. Perfeito. Porque o motorista não é sexy.
entendeu? Ser motorista não é sexy. Sim. E como é que é esse dilema hoje, assim, Sim. que a gente tem essa não valorização de profissões como ajudante? Aham. O cara, ele pensava em ser ajudante porque ele ia virar motorista, era uma carreira. Sim. E hoje não tem tanta atividade. Como é que você vê isso? Sim. É realmente isso, não é? Como é que... É totalmente isso, Sartorelli. Hoje, eu diria que se você perguntar para 10 profissionais de logística, os 10 vão responder que talvez uma das principais dores aí seja a falta de motorista, inclusive, né? Hoje existe um farol muito forte, né? Um sinal amarelo, ou talvez até já vermelho, né? Em relação a essa preocupação aí com o motorista, né? E aí existem diversos dados, né? Que a idade média do motorista só cresce, porque quem tem é aqueles que já são, né? Não tem uma renovação de motoristas aí no mercado. Então essa é uma grande preocupação, né? Que existe aí no setor, né? Assim, diversas empresas aí, as principais empresas no mercado, elas vêm discutindo aí sobre isso, né? Como é que você consegue também, né, transformar esse cenário hoje? Porque no final do dia também é a profissão do motorista, né? Por mais que a gente fale que tem ficado sexy, né? Não tem ficado sexy em todos os aspectos, ingrato, né? Muito então hoje você pega um motorista, ele vai carregar num CD, você fala, pô, esse cara é um cara fundamental na minha cadeia, né? Mas aí ele encosta com o caminhão lá e você fala, não, o CD tá cheio, deixa ele esperando aí. Toma um chá de cadeira E aí de tu horas, deixa o cara lá esperando não 24 horas, 12 horas, entra na fila, né? Então, poxa, se a gente tá tão preocupado com ele, por que a gente continua, qual é o conforto, né, que eu dou para esse cara fazendo esperar, né? esse tipo de tratamento, né? Então, como é que a gente pode mudar isso, né? Como é que a gente pode transformar isso aí? Então, é uma baita preocupação, não existe uma resposta simples do que fazer para reverter esse cenário, né? Mas definitivamente aí é uma crise grande... mundial, a gente vê assim, várias profissões que Total. você tinha essa carreira, né? Total. Seja o pedreiro, também é uma profissão que está assumindo, porque ninguém quer a carreira de pedreiro, Não. ninguém quer a carreira de Exato. logística, e mesmo na manufatura você tem um problema, o cara ele quer pular e ir para uma posição diferente do que ser uma posição Sim. de... Eu fui recentemente numa empresa de vídeo, só para fazer um paralelo, o cara falou assim, ó, tá vendo aqui, isso aqui é meu patrimônio. Ele tinha uma idade média dos ferramenteiros dessa empresa, eram 60 anos. E ele falou, meu know-how tá aqui, eu não consigo formar. Uhum. Aí criou um puta de um esquema do cara se sentir valorizado para ser ferramenteiro, porque o cara falou, se eu não tiver, eu vou parar. É uma empresa que faz frascos de perfume e tal, que tem um dinamismo grande. Então tem um mecanismo acontecendo. Mas, voltando para a questão da logística, a gente fala assim, né, o mundo ele vem mexendo, né? A gente vem com situações assim, eu lembro quando eu estava lá, há 10 anos, que surgiu uma coisa chamada SOX, ou 20 anos talvez, uma coisa chamada SOX. SOX é Sarbanes-Oxley. Depois que a Enron lá fez aquela puta lambança lá, que ele pegava o caminhão, soltava e dava a volta para falar que estava faturando, surgiu, cara, um problema sério. Porque você tinha que provar que você estava entregando e o prazo da entrega garantia o faturamento. Então foi um detalhe, mas toda hora eu vejo mudança. Assim, como é que você vê assim, essas regulações, assim, o mundo está cada vez mais complexo, chegamos num limite de complexidade, ou você acha que isso... Tô falando só de Sarbanes-Oxley, mas tem, vai... Puta, o pallet é um selo lá de várias obrigação. Sim. Como é que você vê isso? O Brasil tá ficando mais complexo, não tá? Como é que você vê essa... Vou dar, obviamente, minha opinião aqui. Eu acho que a gente chegou num determinado nível de complexidade que a gente tem que trabalhar uma simplificação. Não dá para continuar fazendo o negócio ficar mais complexo do que ele já é, né? O Brasil, naturalmente, sob o aspecto logístico, ele já é um país que imputa diversos desafios logísticos, né? Falando sobre logística, né, em relação à pura dimensão, né? Um país com dimensão continental, já começa daí, né? Particularidades aí fiscais, né? Condições rodoviárias, bastante sui generis, né? Bastante diferente daquilo que o mundo está acostumado. Condições rodoviárias muito precárias, numa matriz que depende majoritariamente do transporte rodoviário, não tem outra alternativa, né? Você não tem uma opção de modal que... Você não tem uma opção de modal tão bem quanto a rodovia, que faça essa alternativa, né? Outra coisa que a gente comentava muito assim, em relação a outros países do mundo, que o Brasil opera de um jeito muito especial e até muito bem, né, em relação à característica que existe aqui no país, é o aspecto de segurança também, né? Então, hoje, o aspecto de segurança no Brasil também é algo assim... Eu costumava dizer que falava o seguinte, as pessoas, vou carregar um caminhão, né? Traz um caminhão e encosta aí.
Cara, hoje um caminhão que vai carregar na tua operação, né, ele tem todo um cadastro dentro de uma seguradora, com todo o histórico de ocorrências que aquele caminhão teve ou não teve, né, todo o background do motorista que está dirigindo, experiência que aquele cara tem, e dependendo desses parâmetros, né, você pode carregar mais ou menos valor de mercadoria dentro do carro. Você vai dando como se fosse um credit score para o cara, uma pontuação. Exatamente. Então, você vai carregar lá uma carreta e fala o seguinte, essa carreta aqui ela consegue levar 25 toneladas, 20 toneladas de carga. Mas se eventualmente tu colocou 10 toneladas de carga e aquela carga já extrapolou o valor de mercadoria que a seguradora habilita, esquece. Né? O teu caminhão não vai encher mais do que aquilo. Né? E aí vem a complexidade para o cara que está carregando aquilo ali, como é que ele sabe dessa regra, onde é que chegou no valor, né? Como é que ele para, como é que ele concilia melhor, né, essa carga. E aí vem os aspectos regionais, se eu vou sair com essa carga aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, além de todos esses critérios do caminhão, o risco do trajeto, eu quero que você coloque uma escolta para ir até o Rio de Janeiro, enfim. Então são várias complexidades que existem aí no processo que, de novo, são particulares, né? Acho que como brasileiro, em algumas situações, a gente tem que até se orgulhar, porque o que a gente consegue operar diante dessas complexidades, pessoas de outros países não conseguiriam fazer, né? Então, mas eu acho que a gente chegou num nível que tem que ter o exercício da simplificação, né? Senão vai ficar cada vez mais caro, cada vez mais difícil, né? Dentro de um ambiente que se pede muita eficiência. Essa complicação, eu acho que tem muito com a questão nossa cultural talvez de não seguir muitas regras, e aí você tem que criar uma burocracia enorme para impedir que as pessoas não sigam regra, não burlem as regras, né? Eu acho que, mas é interessante esse lance de você ter um score, uma pontuação, para falar, olha, você está mais apto do que ele, e ele está mais apto ainda, porque isso valoriza o profissional que tiver mais cuidado em ter um carro, um caminhão, um meio de transporte que ele vai usar para fazer o frete com uma qualidade maior, com mais seguro, ele está uma capacitação de habilitação melhor, ele tem esse score, eu acho que é algo interessante. E eu não sei se o motorista tem essa ciência, se ele sabe vender isso pro mercado, né? Se ele faz isso para quem ele oferece o serviço dele. Porque isso é importante, é bom para a imagem dele. Aí eu acho que a gente começa a ter o motorista sendo valorizado também, né? Aquele bom motorista, aquele bom entregador, né? É que você tem o agregado, né? Que é o cara que tem o motorista com o caminhão. Você tem esse combo também. Tem o motorista tudo, e o caminhão, que ele tem tudo. Você tem... Mas essa questão de segurança é curiosa, assim, tem operações que o motorista não sabe. Até o momento que ele receber a rota para ele entregar, ele não sabe o que tem e para onde ele vai. Ele sabe que ele atende a região noroeste de São Paulo. Entendi. Aí você tem que gerenciar o risco, pedir autorização. É um parto, né? Você falou só do exemplo. Primeiro você precisa pedir autorização para a seguradora. Putz, passou 1.100.000 aqui, mas eu não consigo dividir essa carga. Aí o cara tem que averbar. Aí depois você tem que, com a agenciadora, a gente fala assim, qual é a rota que ele pode fazer? Aí fala, não, ele tem que fazer essa rota, que ele tem que ir para o Rio de Janeiro, mas ele vai para a Dutra até Taubaté, depois ele vai para Trabalhadores e tal. E aí você tem que ter um sistema que gerencia se o cara não fugiu da rota. Porque se ele fugiu da rota, o seguro não paga. Sim, ou trava o caminhão. Claro. É realmente uma complexidade enorme, assim. Mas, quando a gente está falando, tudo bem, é complexo. O que você acha, assim, se você fosse elencar, assim, das tecnologias, ou não tecnologia no sentido de tecnologia informática, tá, mas qual solução ela é mais relevante para uma operação no Brasil, assim? Óbvio que tem nível de maturidade, mas qual é a solução que você fala, putz, se fosse escolher uma solução, essa é a solução necessária no momento, essa combinação de soluções é o que garante o cara ter sucesso aqui. Tem alguma coisa que você fala, isso aqui, ou não dá para falar? Tem, cada caso é um caso? Sempre cada caso é um caso, mas eu acho que dá para a gente explorar e falar aqui sobre algumas coisas que são, né, quase um must-have na operação, que, do ponto de vista logístico, que tem que contribuir para o negócio, né? Então, bom, quando a gente vê operações de armazém, né, assim, definitivamente para rodar uma operação logística eficiente, minimamente você tem que ter um WMS, né, que consiga fazer toda a parte de gerenciamento, endereçamento do estoque, né, te proporcione as regras lá de picking, curva ABC, toda essa gestão, aquilo ali tem que estar dentro de um sistema, né? E por que é importante a gente falar isso, né? Assim, acho que dentro da consultoria, né, a gente vê empresas aí, embarcadores, né, ou grandes indústrias em diversos níveis de maturidade,
e empresas que eventualmente investiram mais, né, em situações relacionadas à cadeia produtiva, a financeiro, né, ou até a parte de TI propriamente dita, e não investiram tanto na parte logística, né? E aí você vê eventualmente uma empresa com uma baita solução de sistema para o sistema produtivo dela, e o estoque dela, o armazém dela rodando com algum controle em Excel, por exemplo, né? Então, por mais básico que isso possa parecer, né, ou por mais simples que pareça, assim, eu diria que para operações de armazém, necessariamente você tem que rodar ela Isso com é um ciclo de WMS. consequência, porque se o cara vai lá e produz bem produzido, faz tudo bem bonitinho, mas ele não entrega bem feito, ele vai Pois perder é. cliente. Sim, e aí começa uma eterna briga, né, entre comercial e operações, e acho que em algum momento a gente vai falar aqui um pouco sobre S&OP, e aí a gente compartilha um pouco da experiência também, né? Porque muitas vezes fala, poxa, sem querer desvirtuar do assunto, mas o S&OP entre a empresa, embarcador e o transportador. Eu falei, é super importante, mas tem muito caso que o S&OP quebra dentro do próprio embarcador, né? Já ali entre operações e vendas, o negócio já teve algum conflito. Mas voltando aí à sua pergunta, Sartorelli, eu diria que do ponto de vista de armazém, né, super importante aí que se tenha um WMS para rodar a operação. Acho que esse é um must have. E na parte do transporte aí da última milha, para não ficar no trivial e falar aqui que tem que ter um TMS, né, para rodar a operação, eu diria que toda tecnologia relacionada a prover uma melhor experiência para o cliente final em termos de rastreabilidade, né, isso é o que tem feito muita diferença para... E aí eu acho que a gente, como consumidor, a gente consegue entender bem isso, né? Fica na expectativa. Fica na expectativa, então a gente quer saber quando é que saiu, né? Se saiu, quando vai saiu, chegar no quando vai previsto, chegar. não, né? Não vai chegar. Pô, se não vai chegar, o quanto é que eu consigo te avisar proativamente, né? Então isso é muito importante. Eu tive uma experiência onde eu estava esperando um item muito importante, né? Não era um item supérfluo, é muito importante. Eu estava de viagem pronta já, mala no carro, família pronta, tanque cheio, era entrar no carro e ir embora. E estava dizendo que ia chegar naquela data, naquele range de horário, né? E foi passando o tempo, não chegava, passando o tempo, não chegava, a viagem já começou a atrasar o meu planejamento logístico da viagem. Acabou não chegando, eu fui sem. Teve um impacto negativo lá no consumidor final, no caso fui eu, né? Mas é por isso que é muito importante essa questão de experiência do usuário. Nós conversamos muito hoje aqui sobre logística reversa, diversos temas que impactam no consumidor final, né? E eu acho que isso vai de encontro a essa experiência, né? Isso é importante. Setar as expectativas é importante mesmo. Eu acho que seria legal a gente voltar na questão do S&OP, entender um pouco melhor hoje sobre a sua visão, sua experiência, sua perspectiva, como que está a questão de nível de maturidade do S&OP hoje em operações logísticas. Quando a gente fala S&OP para manufatura, indústrias de bem de consumo, CPG, enfim, é uma coisa que está um pouco mais disseminada, eu vejo isso no mercado, mas para a operação logística, como que está essa questão, esse nível de maturidade de planejamento entre operações, vendas, marketing? Eu só dividir em dois aspectos. Assim. A gente tem o S&OP, que é a manufatura integrada, né? E ela tem a visão até logística, né? E você pode ter um player aqui. Mas eu queria que também, se for possível, a gente olhasse sob a perspectiva do negócio transportador, negócio. Perfeito. Como é que ele tem? Ele tem o S&OP, isso tá, essa lógica, vamos falar assim, de Sales and Operation Planning. Perfeito. Ele acontece dentro do ambiente do embarcador ou do transportador. Perfeito. E, Diego, aí, obrigado pela pergunta também. E aí deixa eu focar a resposta, acho que é exatamente pegando como a maior parte da minha experiência como executivo, né, foi dentro de transportador e operador logístico. Eu tenho muito mais propriedade para falar ali do momento que o embarcador passa a informação para dentro do transportador e operador logístico. Acho que vai nesse recorte aí que você pediu, Sartorelli. E, né, tem muito mais dados aqui em relação a isso, né? Então, né, qual é a situação? Para o transportador ou para o operador logístico, é fundamental que ele faça parte, né, do processo de S&OP, ou seja, que ele tenha acesso às informações de planejamento da demanda que aquele cliente dele tem na mão dele. Ou seja, essas informações precisam chegar no transportador, né? Elas chegam com naturalidade? Não, elas não chegam com naturalidade. Assim,
E por que não chegam com naturalidade? Muitas vezes ali o transportador está se relacionando com o embarcador, né? Ele tem uma área comercial que atende ali o embarcador, mas enfim, é área comercial, né? Então, considera que a área comercial ela gosta muito mais de estar vendendo, né? E estar prospectando novos negócios do que estar discutindo com o cliente se a demanda dele vai aumentar ou vai diminuir a ponto de discutir aquilo ali numa questão mais técnica, né? Então, ter estruturas dentro do teu transportador, né? Dentro de um transportador, dentro de um operador, que suporte a área comercial para ir ter essa conversa junto com o cliente em relação ao planejamento da demanda é super importante, né? Se você colocar essa atividade 100% lá com o cara do comercial, provavelmente a informação não vai chegar com boa acurácia para você, né? Então, a primeira recomendação que eu daria a quem está do lado do transportador, do operador logístico, que precisa discutir essa SNOP com o embarcador, cara, não manda o cara do teu comercial lá fazer essa discussão, né? Tu tem que ter alguma área de suporte, de engenharia ali, que vá lá, né? Se o cliente não quiser te receber, é responsável do cara do comercial fazer essa porta se abrir, né? Então, o comercial tem a responsabilidade de fazer a porta abrir. A partir dali tem que ter uma equipe técnica para conseguir capturar bem esses dados e trabalhar, né? Porque a minha experiência como operador logístico e transportador, né, e aí, obviamente, falando de grandes empresas aí como FedEx, Jadlog, não tem problema nenhum falar, porque aqui é um reconhecimento aqui super positivo em relação a isso, são de processos muito bem estruturados internamente para captar essa informação do cliente e ver do ponto de vista de estrutura o que é que você precisa alocar para conseguir atender aquele cliente ali com eficiência, né? Então, com que antecedência mínima a gente vai estar discutindo as projeções de demanda? Uma coisa são os períodos, diriam, mais flats durante o ano, outra coisa é você discutir baixas, né, assim. Outra coisa é você discutir as sazonalidades, falar, pô, não adianta falar, sei lá, durante o ano me passa a tua projeção de demanda com 30 dias antes, ou se você me passar até 15 dias antes eu consigo mexer na minha estrutura para te atender. Chega no período de Black Friday, cara, não dá para ser 15 dias antes, né? Tu tem que me dar essa informação, ou a gente tem que começar a discutir essa informação pelo menos 60 dias antes, né? Então, o processo dentro dos transportadores, eu vejo que, e de operadores logísticos, assim, que isso vem ganhando, isso já tem uma relevância muito grande, e para ter sucesso, assim, definitivamente o cara tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, se ele ficar a par, né, daquilo que o cliente dele está projetando, é a certeza que ele não vai conseguir operar bem e vai ter um grande problema para administrar. Não dá para ser reativo numa situação dessa, né? Não dá. Porque você já vai ter a reação daquilo que sair do planejamento. Sim, entendeu, André? Tipo, planejei 100, cara, tô vendo que está acontecendo 150. Isso acontece, né? Acontece. Porque por mais que a gente planeje, as coisas vão. Então a tua surpresa tem que ficar para isso. Não dá para não ter número nenhum e ficar só esperando mas acontecer para reagir. Hoje em dia também tem muita tecnologia para ajudar em ser mais preditivo e você conseguir ser mais propositivo também, né? Falou, olha, cara, a gente está chegando num pico, numa demanda X. Até uma das conversas que a gente teve aqui, que foi com o pessoal da Alibaba, o Tang, ele comentou muito disso, deles passarem antes pro cliente, olha, a tua tendência de consumo do teu produto é esse, então você tem esse pico. Sim. Então, essa proposição também ajuda na preparação da cadeia inteira, né? Sim, a tecnologia vem ajudando muito nesse tipo de movimento. Os dados, aí, as informações são essenciais. A gente tem um desafio que a gente está trabalhando agora, na verdade, com 2 clientes com a mesma problemática, vamos falar assim. Eu tenho um grupo de lojas, eu tenho um grupo de fornecedores aqui, é um varejo. Aí antes você falava assim, ó, eu tenho uma área de logística, uma eficiência aqui operacional para garantir que eu consigo transportar entre as lojas, CDs, da melhor maneira possível, ao menor custo. Isso era uma visão mais tradicional, vamos falar assim, né? Agora, e por outro lado, ele tinha uma área que fazia compras. Então ele comprava, ele olhava a compra por uma perspectiva de oportunidade e pensando no volume final que todas as lojas vendem. Porque a logística depois distribui. Sell-in, sell-out. Mas a logística distribui, na melhor eficiência. Agora a pergunta é assim, já é diferente assim, onde eu ponho o meu dinheiro para que eu garanta a mínima ruptura? Tá. Então, a questão onde você deixa o estoque, se ele fica na ponta ou ele fica no intermediário, se você põe no intermediário, você pode ter um estoque menor porque você tem eficiência para levar. Sim. Mas você pode perder tempo para chegar lá. Atraso para... Se você põe lá na ponta, você tem mais estoque. Então, o desafio, né, de otimização é esse. Então, já é uma mudança de mentalidade, né? Eu vejo uma mudança de mentalidade para alguns clientes. Você vê
Brasil, a gente voltou, né? Tem o motorista agregado lá, que ele tem um caminhão ou 2 caminhões, bota o primo para trabalhar e tal. Mas você tem as grandes empresas. Você vê essa evolução dessa visão mais ampliada. Quando eu falei assim, nesse sentido assim, né? O transportador olhar o negócio dele. Fala, onde eu compro o caminhão, eu coloco agregado. Eu aumento o tamanho do armazém, eu aumento o tamanho do armazém. Óbvio que tem que receber a informação de demanda, mas essa gestão, né, do negócio, assim, é o SNOP da operação logística. Não é a informação do cliente que vem para a operação. Estou falando essa gestão, né, do resultado, não simplesmente olhar a eficiência operacional. Sim. Você vê essa tendência? Como é que você vê? Eu ainda não... Olha aí, assim, acho que essa ainda é uma baita oportunidade que existe aqui para frente, né? Considerando como é o mercado de transportes hoje no Brasil, né? Falando inclusive de quantidade de transportadoras, né? Me fugiu aqui o número de transportadores que existem no Brasil, mas o número assim é absurdo, né? Porque aí você pega desde empresas muito pequenas, né, até os grandes players de mercado, né? Infelizmente, né, para as pequenas e médias empresas, a minha percepção é que isso ainda não está claro, né? E por isso que a gente vê ainda muita empresa de transporte aparecendo, crescendo e sumindo, né? Quebrando. E existe uma máxima no setor de transporte que fala o seguinte: como é que está o armazém de uma transportadora que quebrou? Ele nunca está vazio, ele está cheio, né? Então a transportadora ela não quebra porque falta carga para ela. Geralmente ela quebra porque ela não soube planejar e operacionalizar bem, né? Então, do ponto de vista educacional da logística, né, tem muito para crescer ainda, né? Se você for num segmento mais de pequenas e médias empresas de transporte. Uma coisa curiosa, assim, não sei se vocês estão assim, o cara vende o frete há 90 dias e ele paga à vista, o cara. Esse ciclo é curioso, porque quando ele cai o volume, ele deixa de pagar. Só que ele tem um monte de recebimentos para acontecer. Então, a relação, se ele está equilibrado, a relação de receita e despesa é igual. Quando ele deixa de transportar, o que acontece? Curiosamente, ele tem um custo menor, porque ele está pagando menos carga à vista, só que ele está entrando dinheiro aqui. Então ele fala, pô, tô bombando, porque ele vê dinheiro. Mas, na verdade, normalmente é a pior situação. Assim. Aí se o cara não... Foi um exemplo muito particular, mas acontece isso em algumas situações, porque o cara não consegue ver essa combinação de... Assim, eu vou dar um exemplo recente aqui, obviamente preservando aqui a confidencialidade, mas recentemente para uma empresa... Só fala a cor do logo e a nacionalidade. Aí vai ficar mais fácil, né? Mas o exemplo é super legal também, não tem nenhum tipo... Mas só para ilustrar um pouco desse desafio que a gente está falando. A empresa queria fazer uma análise do make or buy, né? Então já tinha uma operação de transporte terceirizada, né? Uma operação do ponto de vista de complexidade logística relativamente simples, né? E chamou a gente, né? A RC Solid estava lá falando o seguinte: poxa, então, será que não vale a pena essa operação a gente internalizar e a gente comprar uma frota própria para fazer essa operação? Vamos fazer uma análise de viabilidade, né? E óbvio, a análise de viabilidade, está aqui todo o dimensionamento para você ter a frota própria e está aqui o custo que o terceiro está te cobrando, né? E no final a conclusão foi falando o seguinte: cara, assim, eu não acredito que o terceiro está fazendo por esse preço. Eu falei, não, tanto ele faz que é quem ele faz a operação hoje está te propondo continuar fazendo. Agora, até onde esse cara vai conseguir fazer, né? Porque via de regra você fala o seguinte: se eu tiver próprio, se eu investir próprio, tem que sair mais barato, não tem a margem do cara, né? Eu sei que eu vou assumir risco, vou trazer para mim o controle, né? Vou ter uma série custo fixo, vou ter uma série de problemas, mas tinha que ser mais barato. Sim. Eu falei, cara, e não é. E não era. E por que eu acho que não é? Assim, porque o transportador estava fazendo a conta errada, né? Que loucura. Assim, e aquele cara vai existir durante algum tempo e daqui a pouco ele vai ter um problema. Mas aí, assim, eu quero fazer 2 perguntas. Acho que essa, enfim, roubou um pouco a atenção até. Esses caras, normalmente, existe já essa cultura de falar para ele, falar, cara, eu gosto do teu trabalho, eu preciso de você, para mim tá super vantajoso,
Mas se você continuar nessa forma aqui, eu não vou ter você daqui 1 ano, você vai quebrar. E aí vai, tipo, tropa de elite, né? Se você soltar o pino, vai me explodir, vai explodir o turno inteiro. Uhum. Existe essa cultura ou não? O cara fala, se ele quer cobrar esse preço, deixa aí. Deixa o cara cobrando, deixa como é. Eu acho Sim. que é mais ou menos isso, né? A cultura do Perfeito. brasileiro é muito assim, né? Isso, eu não vejo esse tipo de preocupação, assim, bom, talvez seria... Criar um né, ecossistema mais saudável. talvez seria, né, não sei qual é a melhor palavra para falar isso, afirmar, se categoricamente, falar assim, não, o cara ele sabe que está tirando vantagem e vou tirar vantagem enquanto eu puder. Eventualmente, às vezes o cara não faz essa Não conta tem que eu nem comentei, noção. né? Fala o seguinte, cara, o terceiro está aí, só faz uma comparação entre transportador A, B e C, o A cobrou 100, o B cobrou 110, o C cobrou 115, vou continuar com o de 100. E acabou. Né? E vida que segue. Se o 100 é bom ou não para garantir a subsistência desse cara... É um problema Né? dele. Eu acho que é uma relação de risco, né? Sim. Imagina que você tem lá uma frota muito específica do cara que tem, sei lá, caminhões térmicos, por exemplo. Então, se você perder esse cara, você não tem disponibilidade. Agora você está falando assim, de um VUC, Sim, talvez normal. você fala assim, malzinho. pô, Deixa não é barato, ele que o risco toca. é muito baixo para sua operação. Então, tem essa relação de risco para você. Mas que a máxima é essa, se uma mãe quiser chorar que seja sua, ela vai, entendeu? É duro. Mas é assim, infelizmente, porque você está lutando eficiência operacional, entendeu? Total. Uhum. E às vezes botar 10% a mais no custo significa não ter rentabilidade no Perder negócio. Aí uma outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, você comentou, Antônio, que né, a RC Solis foi chamada para resolver esse problema. Uma curiosidade, eu não sei se normalmente, eu queria saber 2 coisas. Por que normalmente os seus clientes te chamam e se normalmente essa chamada tá correta? Em que sentido? Eu vou explicar. Bacana. Por exemplo, o cara chega e fala assim, eu preciso resolver o problema desta caneca. E quando você chega, olha lá e fala assim, não, teu problema não é a caneca. Uhum. O problema é o que você vai colocar aqui dentro. Existe essa confusão entre o que o cara acha que ele precisa Uhum. e o que ele realmente precisa? Acontece muito isso? Qual que é a pergunta? Qual que é a demanda normalmente que eles te chamam? Acontece. Acho que primeiro falando sobre a demanda, André, assim, acho que tem 2 aspectos que são super relevantes hoje em dia, né? Eu diria empresas que se deram por conta que a maturidade logística dela tá baixa e precisa correr atrás do prejuízo, Uhum. ou seja, foi aquele cara que priorizou outras áreas do negócio, cresceu, teve sucesso, mas a logística comparada com outras áreas ficou para trás. Então precisa acelerar esse processo de aperfeiçoamento lá da logística. E aí quando a gente fala de logística, cara, não tem muito o que inventar, vai passar pelos mantras de gente, processo e tecnologia. Como é que está a tua equipe, como é que estão teus processos e qual é a tecnologia que tu utiliza para suportar isso aqui, né? Então o cara pode ter criado uma equipe muito boa e não está com os processos bem estruturados, ou não tem nem equipe nem processo, investiu milhões no WMS, o WMS não funciona, enfim, né? Então, primeiro, essas empresas que estão buscando maturidade. Outras empresas que estão com necessidade de se transformar. Já tiveram muito sucesso naquilo que faziam, o mercado do consumo mudou completamente. Né? E a operação logística que o cara tinha para aquela demanda que não existe mais mudou. Então, como é que vocês podem também vir aqui ajudar a gente a fazer esse processo de transição, né? Da onde a gente está para onde a gente quer, né? E aí, de novo, invariavelmente vai passar por questões relacionadas a gente, processo e tecnologia. E aí o que a gente vê, né? Geralmente, assim, é relativamente fácil para as empresas concluírem que elas têm um problema, né? Então, sei lá, fazendo uma analogia super simples, cara, eu tô com febre, né? Assim, puta, que eu tô com febre, cara, é relativamente fácil de eu saber que eu tô com febre. Uhum. Coloquei um termômetro, já tô sabendo que eu tô com febre. Mas muitas vezes se confunde e fala o seguinte, ó, já que eu tô com febre, eu compreendo bem quais são as causas que estão me levando até essa febre. E aí é onde o negócio que a gente vê que tem muita oportunidade e a gente indo para ajudar. Fala, cara, tu tá tendo essa febre aqui, não é por causa, sei lá, dessa infecção que você tem aqui no dedo. Sei lá, essa aqui a gente trata de um outro jeito. Cara, essa tua febre, ela tá vindo, sei lá, de uma infecção na tua garganta, né? E aí começa a puxar o fio da meada, né? O novelo de lã. E aí você começa a... Então, perfeito. Então, assim, essa abordagem de
né, de dado a dor que eu tenho, né, o que eu preciso atacar para resolver essa dor, né, é onde a gente, enfim, tem visto aí boa oportunidade e é onde a gente tem agregado valor para aqueles clientes que a gente tem conversado e trabalhado junto com eles, né? Então, no final do dia, a gente está ali para agregar valor, né? Então, não só também diagnosticar, mas também, né, qual é o tratamento que a gente recomenda daqui para frente e eles como é que a gente aceitam, pode fazer. Porque muitas vezes eu entendo que muitos clientes, eu já prestei consultoria no meu mercado de marketing, né? O cara contrata você, olha, eu preciso disso, daquilo, eu tô com um problema, aí você vai lá, faz uma análise de diagnóstico, mas no final existe uma resistência, às vezes, de mudança que é difícil, cara. Tem esse problema? Sim, a resistência ela existe, né? Então, eu acho que com qualquer segmento, né, com qualquer segmento, enfim, quando a empresa, e acho que isso é interessante, né? Isso a gente tem essas discussões algumas vezes, né? Quando a empresa decide procurar por uma consultoria, né, ela deveria estar aberta, né, a discutir novas situações que vão surgir ali, coisas que você vai mexer. Vai ouvir coisas que você não gosta, né? Exatamente, né? Se é para falar coisas que você gosta, eventualmente, cara... Eu tenho uma experiência recente interessante com isso, né? Só um case rápido aqui. Nós fomos chamados por um grande fornecedor da linha automotiva, né, para as grandes montadoras. Precisamos da tecnologia X, software de planejamento e tal. Queremos, dessa vez vamos implantar, tentamos as outras vezes, não tivemos sucesso. Uhum. Então tá bom, vamos sentar, vamos conversar, vamos 3 dias aí para a gente entender os processos e tudo mais. Chegamos à conclusão que ele não pode comprar a tecnologia. Tivemos que fazer uma proposta de remodelagem de processo, de consultoria, assim como vocês fazem com operadores logísticos, de mais de 9 meses para depois comprar o software. Aí vem essa questão, ele aceitou bem, ele não aceitou bem? Nós deixamos muito claro, se você quiser comprar o software da gente, nós não vamos vender, porque não vai funcionar, vai ficar parado e vai ser uma frustração para você, enorme. Para nós, vai ser uma venda onde não tem um ganha-ganha, uma venda equivocada, uma relação comercial ruim. A gente conversa vai, conversa vem, acabou tudo bem, nós estamos realizando o trabalho de arrumar a casa. Perfeito. E a casa, quando tiver arrumadinha, pintada, né, ou seja, eu construí a casa de baixo para cima, não do telhado para baixo, e aí a gente coloca o software e aceitaram bem, tá todo mundo feliz, a coisa tá indo bem. Mas vocês devem ter um desafio interessante. No mercado brasileiro você tem os grandes caras, só que você tem no meio aqui um monte de gente que é quase empresa de dono, né? E a empresa de dono é um negócio complicado. É um desafio você pegar uma geração antiga e trazer para nova. Isso não, é complicado, porque às vezes o cara tem, assim, o sucesso dele foi daquele jeito que ele fazia. Assim, tomar consciência de chamar consultoria já é uma evolução, mas com certeza. Às vezes mexer, o cara falou, eu fiz desse jeito, funcionava, ganhava grana, aqui, tal, fiz assim a vida toda. É um desafio, assim, é um desafio bem interessante. Interessante. É peculiar, né? A gente tem aspectos culturais. Eu acho que na verdade, todo o país. A gente fala, o Brasil é diferente. Na real, o Brasil é muito parecido em várias coisas com a China, é diferente em outras, é parecido com os Estados Unidos em outras. A gente tem o nosso jeito, né? Eu costumo, às vezes eu vou viajar e algum gringo fala assim, não, mas você não tem cara de brasileiro. Eu falei, cara, por isso que no mercado negro o passaporte mais caro é o brasileiro, porque o brasileiro não tem cara. Isso aqui é uma mistureba de gente. Então a gente capturou tantos aspectos culturais de tantas etnias diferentes que isso traz coisas boas e ruins, mas é a nossa característica, né? Então a gente tem esses aspectos, por exemplo, como você falou, né? Essa camada intermediária de empresas logísticas acontece em vários mercados, que é o cara que foi muito bem sucedido a vida inteira e vem o filho dele, puta, agora o moleque quer me ensinar, paguei a faculdade dele. Mas assim, mesmo empresa grande, a gente também pode... Essa questão do tripé que ele falou, né? Processo, tecnologia e pessoas. Cara, isso aqui é foda. Você equilibrar isso aqui. É difícil. Parece que é fácil. Volta. Isso aqui é difícil. Não, mas porque você fala assim, não, você tem um desenho, você pode desenhar um espaço angelical aqui, isso aqui é perfeito. Só que aí você tem as pessoas que você tem que mudar, mexer no meu queijo, não sei o quê. Blá, blá. Então é um desafio, assim, né? Equilibrar. E eu acho que a tecnologia hoje, ela consegue explicar melhor isso, assim. Esse equilíbrio hoje é mais fácil você mostrar, você conseguir fazer projeções. Todo mundo está com uma mentalidade de projeção, então você começa. É mais fácil, né? Se você voltar no tempo, eu sempre brinco com meus 30 anos aí de negócio, que era mais difícil. Tudo isso.
35, na verdade. Ou só, né? Mas assim, então antes era mais difícil esse pensamento estratégico, planejamento, essa visão de planilha, sabe? Sim. Né? Então, eu acho que tudo isso vem Porque eu acho que essa o antes, visão, né? Sartorelli, na verdade, a gente tinha duas pernas mais consolidadas, que era o processo de pessoas, e tecnologia ela era uma perna meio bamba, né? Você não tinha ainda. Sim. Você botava um livro ali, um pedaço de papel para segurar. Hoje em dia a tecnologia está se solidificando mais, e isso ajuda a organizar as expectativas das pessoas, né? Quando você tem mais tecnologia, quando você coloca as coisas eu estava discutindo isso essa semana num evento que eu estava em Bogotá, que era assim, você dá clareza para as pessoas, né? Do que você está fazendo, do que eu estou fazendo, do que você está fazendo. Quando a gente coloca isso numa plataforma, por exemplo, que é o nosso caso, a gente faz muito isso com a 3D Experience, você alinha as expectativas, né? Você diminui a ansiedade no sentido, eu não sei o que esse cara tá fazendo, eu não sei o que aquele cara tá fazendo e como que isso vai me prejudicar. Então, acho que hoje a gente tem de verdade os 3 pezinhos mais firmes, né? Não é uma simples planilha, ou não é um papel de pão ali que o cara faz do jeito que ele quiser. A gente, não é que a gente queira eliminar a intuição das pessoas, mas a gente quer organizar. Empresas como a RC Solis. Eu acho que assim, existe uma mudança da consultoria, uma especialização que te dá mais suporte, né? Com certeza. Não é aquela empresa que fala assim, ó, tá aqui, ó, você tem que fazer isso aqui. Aí você fala, como é que eu faço isso? Já é outra consultoria. Vai contratando consultoria da consultoria. Então, hoje você tem, né? Tem gente que usa o termo consultoria boutique, mas que ela é mais personalizada para a empresa e realmente dá um suporte diferente. Então tem uma tendência do lado das empresas que oferecem isso e das empresas em aceitar. Então é um mercado que está melhor para isso, né? Em termos mais maduro, né? Mais maduro para suportar isso. É isso. Cara, muito bom. Eu quero finalizar te agradecer novamente. Eu agradeço. Espero que seja a primeira de várias conversas que a gente possa ter, não só essa troca entre nós e os nossos clientes, mas obviamente eu coloco à disposição todo o time aqui. Eu, em nome da Dassault, coloco à disposição todo o time que você também precisar do nosso lado. Acho que tem que ser uma troca positiva, né? Mas tem uma pergunta, eu pedi até pro Paulo me passar a cola aqui, que o Paulo tá aqui escondido, gente, nos bastidores. A culpa é dele. E ele fez uma provocação em todos esses episódios que a gente falou com os especialistas de supply chain e logística, que é o seguinte: se tudo muda, aonde que a logística para? Essa é uma excelente pergunta, né? Assim, eu confesso que eu poderia ser muito mais criativo aqui, mas eu não vou conseguir ser, né? A não ser responder que, cara, na minha avaliação, assim, a logística não tem como parar, né? Assim, tem muita coisa para ser feita, né? Assim, comparando aí com outros mercados, né? Se você der esse corte para o Brasil, quanto o Brasil... E, de novo, aqui não é nenhuma síndrome de cachorro vira-lata, porque assim, o Brasil tem muita coisa bacana. Falei sobre a questão de segurança, falei como é que a gente se adequa a desafios fiscais que a gente também tem no Brasil. Então a gente tem muita coisa legal acontecendo aqui no Brasil. Nossa capacidade de adaptação, de replanejar, né? De replanejar é incrível. Cara, assim, por isso que várias cadeiras de supply chain aí globais no mundo são ocupadas por brasileiro, né? Assim, eu não sei, jogo de cintura que o brasileiro eu não sei a estatística exata, mas eu sei que chama atenção, né? A quantidade aí de executivos aí de supply chain ocupando cadeiras de decisão global daqui do Brasil, né? Então, isso mostra muito aí a nossa força. Por outro lado, a gente tem que avançar em várias outras frentes, né? Então, tem muita transformação aí pelo caminho, né? Falando um pouco sobre tecnologia, que a gente falou aqui, não quero me delongar muito, mas, por exemplo, né, tem estudos aí, acho que estudos até do MIT lá nos Estados Unidos, falando o seguinte: poxa, uma empresa de transporte que decide, opta e implanta, por exemplo, um sistema de roteirização, né, em média o benefício de custo na última linha está ali na casa de 30%. Né? Se você fizer um levantamento aqui no Brasil de quantas empresas de transporte têm algum sistema de roteirização, né, são poucos por cento. Né? Então, quanto ainda tem de coisa, né, para se transformar, para melhorar e etc. Então, cara, sinceramente, para mim não para. Acho que para gente que está de alguma forma envolvido aí, né, com a logística, seja provendo solução tecnológica, consultoria de processo e etc., tem muita coisa para a gente fazer aí pela frente. Eu acho que essa notícia é boa. Bom, então esse é só o primeiro capítulo nosso aqui, de vários, porque já que não para, a gente tem que continuar. É isso aí. Tem que manter
Antônio, obrigado. Eu que Muito agradeço, obrigado mais uma pela tua vez. participação. Meu parceiro, obrigado. Diegão, valeu. Gente, Obrigado. mais um capítulo finalizado aqui, encerrado. Obrigado a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma demanda, quiser entrar em contato com nós, com o Antônio também, a gente vai deixar aqui na descrição os contatos, né, do time, todo que participou desse episódio, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau.